Então, seja muito bem-vindo, né? Você que está aqui para realizar esse sonho de ser um violonista. O tema da aula de hoje é como você começa, né, a tocar violão do zero. O que você precisa fazer para começar a tocar violão do absoluto zero? E assim, tocar músicas completas. Eu não estou falando aqui de tocar pedaços de músicas, né? Muitas pessoas, às vezes, é o que a gente chama aqui de violonista Frankenstein, que é aquele que começa a tocar violão, mas pega um pedacinho de uma música aqui, um pedacinho da outra ali. E aí, quando você vai tocar num churrasco, para sua família ou numa igreja, né, você vai ter ali dificuldades, porque você só toca pedaços de música, não toca nenhuma música completa. Então, aqui a gente está, né, para te ensinar o caminho para você conseguir tocar violão de uma forma que você vai memorizar as músicas 3 vezes mais rápido, né, e também técnicas para você conseguir dominar o instrumento. Ou seja, você tocar tranquilo ali, sem ter que olhar a cifra. Bom, para quem não me conhece, né, eu comecei com aulas de música lá em 2002, quando eu tinha meus 19 anos. Eu comecei com uma salinha que se tornou a maior escola de música da minha região, no ano de 2012. Né? A gente tinha mais de 600 alunos. E com isso, eu fui desenvolvendo padrões de ensino, onde as pessoas, né, aprendiam a realizar o sonho de tocar violão 3 vezes mais rápido. Ou seja, memorizava as músicas, tocava com segurança. A gente foi criando essa metodologia, né? E com o tempo, né? Isso foi ficando cada vez melhor, até que lá em 2016, né? A gente teve a brilhante ideia de levar esse conhecimento, lembrando que isso aqui é o microfone, viu? Levar esse conhecimento para a internet. Foi aí que eu abri um canal, né? Um canal no YouTube, né, para ensinar instrumentos musicais, e aí eu comecei ensinando viola caipira. E aí, né, como o projeto da viola começou a funcionar e dar muito certo, a gente começou a ajudar muita gente, hoje o canal tem mais de 80 mil pessoas, né, a gente resolveu dar esse apoio para as pessoas também que quer realizar o sonho de tocar violão da forma certa, tocar um dedilhado, tocar uma puxadinha, tal, ou seja, ter segurança para tocar violão, mesmo que essa pessoa esteja começando o absoluto zero. E por que eu te contei tudo isso? Porque é exatamente por isso que eu estou aqui. O mais legal, gente, dessas aulas é que você que está aí do outro lado, né, é importante que você se conecte aqui, né, com o professor. Você realmente entenda que o professor é o seguinte, professor que dá certo, eu sei disso porque eu já contratei vários professores para minha escola. Professor que dá certo, ele tem que ter duas coisas. A primeira coisa é ele tem que amar o que faz. E a segunda coisa é que ele precisa, né, se conectar ali com os alunos de uma forma que o aluno goste dos ensinamentos do professor. Quando eu fiz faculdade, eu tive um professor de matemática na aula de calculador de matemática financeira, na aula de matemática financeira. O que aconteceu? Eu estava numa sala de 50 alunos e eu tinha concluído o meu terceiro ano ali, né, o segundo grau completo e tal, mas de uma forma que eu fiz ali primeiro, segundo, terceiro, 3 anos. Só que tinha algumas pessoas na sala que tinha feito o supletivo, que tinha feito em 1 ano só. E essas pessoas, né, elas estavam um pouco desalinhadas com os outros. Então, se o professor começasse a ensinar matemática financeira só para aquela galera que estava boa lá, que já aprendia e tal, e deixasse os outros de fora, o que ia acontecer? Aquela galera lá ia passar e aprender. E aquela outra que começou, tinha feito supletivo, tinha mais dificuldade, não ia aprender. Como ele era um professor sábio, um professor muito bom, o que aconteceu? Ele resolveu ensinar de uma forma que ele voltasse um pouco para alinhar aquelas pessoas que estavam um pouco atrás junto com as outras. E depois ele seguisse com tudo na matéria. Então, se você está aqui, né, nessa aula e às vezes achar que eu estou ensinando coisa básica demais, eu te peço que tenha paciência, porque às vezes você acha que é básico, mas às vezes é o que falta para você, é um detalhe que falta para você chegar
aonde você quer chegar. A gente, inclusive, fala aqui que você não tropeça numa montanha, né? Você tropeça numa pedrinha. Ou seja, você tem que ter bastante atenção nos detalhes, porque é ali que, às vezes, está te atrapalhando para você realizar o seu sonho de ser um violonista, de ser uma violonista. Tá bom? E é o seguinte, meu povo, eu vou chamar, vocês vão ver umas gírias minhas aí, eu chamo o pessoal de meu povo. Né? Na aula de hoje, a gente vai trazer um tema aqui, né, da aula, que é, né, aula de violão para iniciantes, para quem está do zero. E o foco dessa aula é te mostrar como que você vai tocar músicas completas. E o que eu quero dizer com tocar músicas completas? Sabe que quando a gente fala sonho, eu não sei se você lembra, se isso acontece com você, mas eu, quando eu era, né, criança, eu ficava na minha cama, eu lembro que era uma beliche, né? Tinha uma cama em cima, e eu ficava na de baixo. E eu tinha um Walkman, que eu deixava embaixo, assim, ó, na beliche, pendurada ali, eu tinha esse Walkman. E Walkman, para quem não sabe, gente, Walkman é tipo onde você ouvia a música. Hoje ouve no celular, né? E aí eu colocava o Walkman ali, colocava a música e ouvia a música ali, né? Sempre quando eu chegava da escola. Só que a hora que eu estava ouvindo a música, e nessa época eu não tocava ainda instrumentos, era criança, né? Eu ficava sonhando ali, eu tocando aquela música. Então, quando eu falo sonho de tocar, é exatamente isso. Quando você ouve uma música, imagina você tocando ela ali no violão. Imagina você tocando, por exemplo, né, uma música Sinônimos. Quanto tempo o coração leva para saber que sinônimo de amar é sofrer. Quando você pega um telefone mudo, eu quero que risque meu nome da sua agenda. Quando você pega um Legião Urbana, né? Ainda é cedo. Ah, eu dizia cedo, 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 cedo. Um boiadeiro errante, né? Um Eduardo e Mônica. Como é que é Eduardo e Mônica? E quem um dia irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Então, gente, quando eu falo música completa, é exatamente o contrário disso que eu acabei de fazer aqui. Quando eu falo música completa, não é você tocar um pedacinho da música. É você pegar uma música como Menino da Porteira e tocar lá o solo. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, e tocar a música completa. Eu não vou tocar a música completa aqui, mas eu quero que você entenda que é uma música que tem um solo e que tenha também a base. Aí você fala, mas Fred, como que eu vou? Legião Urbana tem solo? Tem também, ó. Você vai tocar, por exemplo, a música, ó. Imagina se você toca a música do Legião Urbana sem esse solinho. O que vai acontecer? Você vai perder o principal da música. Então, quando eu falo músicas completas, é música do começo ao fim, né? Do começo ali com solo e tudo. Isso, as músicas gospel tem isso, a música sertanejo, música de todos os estilos. Você vai tocar ali uma música, você coloca o solo, é outra coisa. E às vezes tocar a batida, o dedilhado, isso tudo faz parte da nossa música completa, né? Então eu vou compartilhar aqui com você o quadro branco, né? Aonde eu coloquei aqui, né? Alguns temas, né? Do que a gente vai, né? Citar aqui hoje. Então quando eu falo, né? Você precisa tocar a música completa. E aí muitas pessoas vão falar, mas
por quê, né? Por que eu tenho que aprender a música por que eu tenho que aprender a música completa? Então, na verdade, por que aprender a música completa? Por que aprender isso? É exatamente porque o solo, a introdução da música, às vezes é o que marca na cabeça da pessoa. E aí depois você começa ali tocando e cantando, aí você vai fazer a música ali. E às vezes a pessoa, a música, ela tem mais contexto quando ela é tocada completa. Entendeu? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês concordam comigo que quando você toca qualquer música, né, você pega ali sinônimo, né, que tem tem esse solinho na sinônimo. Você pega uma música completa, você concorda comigo que é outro nível? Aí sim você vai conseguir realizar seu sonho. Então, por isso é que eu falo, gente, que o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa tocar a música completa. Só que agora eu anotei aqui, ó, a gente tem 3 tipos, né, de violonistas. Ah, gente, agora eu acho que você vai se conectar, hein? A gente tem 3 tipos de violonista e eu quero falar com você agora, quero falar com você que está aí do outro lado. Quero te perguntar, você sabe quais são os 3 tipos de violonistas? Que é o seguinte, a gente tem alunos aqui, a gente já teve alunos de todos os estilos, né? De todas as profissões, de todas as idades. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Desses alunos, a gente identificou 3 perfis, né? E dos 3 perfis, apenas um é o que a gente não quer ter como aluno. Mas como assim? Você quer demitir o aluno? Sim. A gente prefere demitir esse tipo de aluno do que ter ele. Mas qual que é esse tipo de aluno? Eu vou falar daqui a pouco. Vai ser o terceiro que eu vou falar, o terceiro perfil. É o seguinte, então, primeiro perfil de violonista, primeiro tipo de violonista que a gente chama aqui, é o violonista que a gente chama de violonista coelho. Como assim, Fred, violonista coelho? Vamos ver se você identifica. Ó, é aquele violonista que quando você vai lá e ensina uma coisa, ele já vai lá, pega rapidinho, já aprende. Aí você ensina outra coisa, ele sai buscando as músicas, aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, e ele sai fazendo e ele consegue aprender, consegue realizar o sonho de tocar violão. Esse tipo de violonista é aquele rápido, sabe? Que você está falando e ele já está fazendo. Ele está ali com o violão na mão, ansioso para aprender alguma coisa, né? Ele está lá tentando fazer o solinho que eu acabei de fazer. Mas a gente tem também o segundo perfil, que é o violonista tartaruga. Esse, eu vou te falar, ele combina mais com o meu tipo de violonista, que eu sou assim, eu sou bem lento para aprender, sabe? Às vezes vocês pensam, ele é professor, ele aprende rápido. Não, 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 não. Vocês vão ver aqui que eu tenho até uma cultura aqui para aprender que a gente chama de 1% ao dia, mas daqui a pouco eu vou falar disso. Mas eu aprendo as coisas mais lentas, porque eu pego uma coisinha ali um dia, pego no outro, eu não sou de pegar todos os dias, mas gosto de aprender mais de forma lenta também. Esse é o meu perfil, que a gente chama aqui de tartaruga. Ou seja, é aquele perfil, né, que o tartaruga ele é o seguinte, é aquele perfil que ele começa e aí ele não para. Ele vai ali devagarzinho e tal, só que ele vai... De vez em quando vocês vão ver umas giras, né, devagarzinho, que sou mineiro, gente, vocês já devem ter reparado isso, né? Eles vão ali e vai bem devagar, mas ele consegue chegar lá também. É o tartaruga, é mais lento, mas chega. Esse é o perfil que combina mais comigo ali, não com a pessoa que combina mais comigo, eu combino com os dois. Mas eu tô falando que ele é mais parecido comigo, eu sou assim quando eu vou aprender as coisas. Mas, ó, já vou falar o seguinte, tanto se você for coelho ou se você for tartaruga, você vai conseguir chegar lá. Agora, o único perfil que você não vai chegar lá é se você for o que a gente chama de avestruz. E é inclusive o perfil do que a gente não quer aqui. O avestruz é aquele que vem, assiste uma aula e depois ele esquece do sonho dele de tocar violão. Ele não volta mais. Então o avestruz é aquele que normalmente ele some, porque ele enfia a cabeça no buraco ali e desaparece. Né? E você tenta achar o avestruz, já fala, manda até mensagem, manda fazer as propagandas para ele ali no Facebook, no YouTube. Ô, avestruz, vem realizar seu sonho, aula 1 liberada. E o avestruz some.
ele desaparece, ele não aparece mais. Então, esse perfil provavelmente ele não vai aprender. E se ele não aprender, o professor, lembra de uma coisa: o professor bom não é aquele cheio de diploma, não. É aquele que tem mais aluno que conseguiu realizar o sonho de tocar violão. Aquele professor é o bom. E aí, se o professor, né, ele é reconhecido pelos alunos que ele consegue fazer, né, que ele consegue ensinar, o avestruz, então, não é negócio para ele, porque o avestruz é aquele que some. Se você conhecer algum avestruz, você me avisa que eu vou resgatar ele, viu? Eu vou tentar resgatar ele. Mas beleza. Brincadeiras à parte, né? Isso é muito sério, porque agora, sabendo o seu perfil, você tem que saber, né? Que se você for uma pessoa que vai aprender mais devagar ali, ou vai tanto um perfil coelho quanto tartaruga, você vai chegar lá, tá bom? Você só precisa saber disso. Por quê? Para você não ficar tentando, pensando assim, ai, tô atrasado. Não, claro, se você for tartaruga, você vai estar sempre atrasado, né? Mas por que você vai estar atrasado? Em relação aos coelhos, você está atrasado. Mas em relação às outras tartarugas, você está no tempo delas ali. Você está igualzinho, você está no mesmo tempo, entendeu? Então você só vai estar atrasado se você pensar no coelho, né? E se você for coelho, você calma aí, porque normalmente você vai ficar, ai, beleza, professor, e o que tem que fazer agora? Calma aí que vai dar certo. Vamos compartilhar nosso quadro aqui, que eu quero falar com vocês agora de uma coisa extremamente importante nessa aula para iniciantes de violão, que são, né, os 3 erros mais cometidos. E por que eu vou te falar esses 3 erros? Porque muita gente fala assim, ó, a gente aprende errando. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma forma mais sábia de aprender, que é aprender com os erros dos outros. Então, como eu já tive milhares de alunos, né? E aí eu consegui identificar alguns padrões nos alunos. E uma coisa que o aluno normalmente ele chega, ele é falando assim: ah, professor, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu tentei isso, não consegui. Normalmente o aluno chega falando isso, o aluno que já tentou. Então, eu identifiquei ali 3 erros que as pessoas cometem através desses alunos que você, sabiamente, você pode não cometê-los, ou se você já cometeu, você vai simplesmente pensar, eu já cometi esse erro, mas não vou cometer mais. Vamos lá então, vou trazer aqui primeira mão para você, né? O primeiro erro que geralmente as pessoas cometem na hora de aprender a tocar violão. Ó, é o seguinte, anota aí então. O primeiro erro eu vou basear num funcionário que eu tinha, né? Que ele era o seguinte, eu falava para ele algumas coisas, naquela época tinha que fazer algumas coisas na rua, assim, né? Tipo, ir no banco, hoje você faz tudo pela internet, né? Mas tinha que ir no banco, tinha que comprar algumas coisas. Eu tinha ali a minha escola de música com vários alunos, tá? E a gente precisava fazer algum serviço desse, eu tinha um funcionário lá que eu solicitava para ele todo dia alguma dessas atividades. E a hora que eu estava falando para ele estava tão doido para ir que ele nem me escutava direito. Eu falava, ó, você vai em tal lugar, ele já estava com o pé lá de fora para sair. Ou seja, a hora que eu terminava de falar, ele já estava lá do outro lado da esquina, né? Já estava lá do outro lado. E aí, ele não entendia nada que eu queria. E aí ele fazia as coisas às vezes certas e na maioria das vezes ele fazia as coisas erradas. Sabe por que isso acontece? Isso aí normalmente é um dos maiores erros do violonista quando ele está começando. Isso acontece que é ele praticar sem entender. Ou seja, ele começa a pegar uma coisa na internet ali, de repente ele pega outra, e ele vai praticando aquele monte de coisa. Só que chega num determinado lugar, ele trava. Por quê? Porque ele não entendeu o que é aquilo realmente. Ele não entendeu, não estou falando de teoria, mas coisas simples, básicas, que você precisa entender para que você tenha ali uma base sólida, para na hora que você for praticar, que você estiver praticando, você está entendendo o que você está fazendo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, pô, eu toco violão, mas não entendo nada, não sei que ritmo que eu estou fazendo. Já viu essas pessoas?
Geralmente essas pessoas começaram errado, cometeram esse erro, que é sair pegando uma coisa ali, uma cifra aqui. Isso é normal na internet, porque você aparece um monte de coisa aí, né, para você pegar ali fora de ordem, e aí você acaba pegando e começando a praticar sem entender. E o segundo erro mais cometido, né, das pessoas que geralmente vão aprender violão é elas não saber qual a sequência que elas estudam. Elas começam a pegar, por exemplo, eu vou pegar o ritmo, a música completa, ou eu vou pegar o acorde, quais acordes que eu vou aprender primeiro? É esse aqui? Qual que é o acorde que eu vou aprender primeiro? Qual que é a sequência que eu preciso aprender? Qual que é o passo a passo que eu preciso aprender? E geralmente a pessoa ela não sabe esse passo a passo. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que ela senta na cadeira para estudar, ela pega o violão, e ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela não tem sequência. Ela não tem passo a passo. Ela, a hora que ela pega o violão, pô, mas não sei nem afinar. Não sei nem afinar o instrumento. Não sei o que fazer. E esse é o segundo erro, que é não ter sequência. Eu quero que você anota isso aí. Não, é tocar, sair tocando sem sequência alguma. Esse é o segundo erro. E ele é importante. É muito importante que você saiba esse erro. Entendeu? É muito importante. Vamos lá, então. Só que, como eu disse antes, né, eu tenho 3 maiores erros. Na verdade, a gente tem mais de 20 erros que as pessoas cometem, mas eu vou falar os 3 principais. Tá bom? Os 3 principais. O terceiro erro que as pessoas mais cometem, né, de milhares de alunos que já fizeram aula comigo, e eu vejo eles cometer esses erros, que já chega cometendo. O terceiro erro é o seguinte: para você conseguir tocar violão, você precisa ter intimidade com o instrumento. Então, isso quer dizer que todos os dias você tem que pegar o seu instrumento pelo menos por 10 minutos. E tem gente que toca só no sábado, depois vai tocar de novo só no outro sábado, ou então toca um dia, espera 3 dias, vai pegar o violão de novo, entendeu? Não toca todo dia. Eu não estou falando que você tem que estudar 1 hora por dia, 2, 3 horas por dia, de jeito nenhum. Se você fizer isso, você está fazendo inclusive errado. Eu estou falando que você tem que tocar de 10 a 30 minutos por dia. Se você pegar 10 minutos, você está tendo intimidade com o instrumento. Posso te falar uma coisa? Um dos motivos de você dominar o instrumento é você ter intimidade. Você pegar ele aqui, você saber, você conhecer o braço. E para você conhecer, você tem que ter intimidade com ele. E isso só adquire se você pegar o seu instrumento todos os dias e praticar um pouco, tá bom? Mas você precisa disso. Você precisa de ter intimidade. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas, né? Eu sou um cristão. Acredito que tem muita gente cristã aqui. Eu sou católico, vou à missa, né? Todos os dias eu estou indo à missa recentemente, mas eu sempre vou, né? E uma coisa que eles falam sempre na igreja é que você tem que ter intimidade com a palavra, né? Você tem que ter, ler a Bíblia, ter intimidade com Deus ali, né? E essa intimidade você consegue como? Todos os dias, com as orações diárias. É a mesma coisa no violão. Você tem que ter intimidade também com o violão. Então, você vai conseguir essa intimidade tendo proximidade dele todos os dias. Isso é muito importante. Às vezes você está pensando assim, pô, mas eu vim aqui para tocar violão, mas eu tô, como eu te falei no início, eu estou fazendo ali a base, né? Você precisa dessa base. Às vezes tem professor que quer te ensinar ali para que música que você quer aprender, né? A pessoa chega na aula, e aí, que música você quer aprender hoje? Gente, se o professor, você chega na aula, o professor pergunta para você que música que você quer aprender, posso te falar uma coisa? É a mesma coisa você chegar no médico e o médico falar assim, que remédio você quer tomar? Fala aí que eu vou te receitar aqui. O professor ele tem que saber qual a sequência certa para você, tá bom? Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, Fred, como que por onde, ó, vou até voltar aqui para o meu, né? Eu vou voltar aqui, Fred, por onde que eu começo essa parada aí de aprender violão? Então, eu quero saber por onde que eu quero começar, né? Então, vamos lá então, ó. Vamos para cá, ó. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer primeiro? Bom, então vamos escrever aqui
Vamos anotar? Eu gosto de anotar, gente, porque fica. Vocês, quando eu anoto, eu tenho certeza que vocês aprendem mais. Então vamos lá, ó. Passo 1. Passo 1. Ó, o passo 1, vou voltar para minha tela aqui, né? O passo 1 é você pegar o seu violão. Se você saber afinar ele, você vai afinar ele. Se você não souber, aqui no canal a gente tem vídeo ensinando a afinar o violão. Você vai pegar seu violão e vai colocar ele num lugar visível. Você vai pegar e pôr ele num lugar visível. Chega de pôr violão no guarda-roupa. Chega de pôr violão pendurado na parede. Não põe dentro da capa de jeito nenhum. A capa é só para você levar seu violão no dia que você for fazer show para sua família. Tá bom? Então, ó, põe seu violão no lugar visível. De preferência, monta um cantinho do violonista. Cantinho do violão, que é um lugar onde você vai sentar para assistir às aulas, você vai sentar tranquilo ali para aprender o seu violão de forma tranquila, né? Simples. Beleza? Deixa eu anotar aqui então, ó. Vamos lá então, ó. O passo 1, então, é você colocar seu violão em lugar visível. Visível. Vamos para o passo 2. Ele é bem simples também, né? O passo 2, já que você vai estar com o seu violão no lugar visível, eu vou te pedir para sempre imaginar que você vai estar evoluindo 1% ao dia. Você não tem que pegar o violão hoje e sair tocando uma música. Você tem que, mais vale a direção do que, né? A gente tem até aquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Que tem uma determinada parte do filme que a Alice chega e pergunta para ela assim, aonde que você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu não quero que você não saiba onde que você quer ir. Você quer realizar seu sonho de tocar violão. Você quer tocar música completa. Você quer dominar o violão. É isso que você quer. Então, se você sabe onde que você quer ir, o que você precisa é uma direção, que é o que eu estou te dando aqui agora. Então, eu vou te pedir o seguinte, no passo 2. Eu vou te pedir para que você, né, evolua 1% ao dia. Então, é com você, eu costumo falar aqui no final da aula, você vai ver, eu falo assim, ó, é com você, violonista. Por que eu falo vai lá e faz? Porque eu sei que entender é importante, mas praticar também é importante para você dominar. Então eu falo, vai lá e faz, que é para você sempre sair daqui com a intenção de fazer. Então é com você, vai lá e faz. Valeu!